Olá, bom dia. A vaidade é uma característica assim, inerente do ser humano, só que às vezes ela extrapola os limites e acontecem coisas desagradáveis. Ao mesmo tempo, a cirurgia é um processo que requer todo o cuidado do mundo e isso vale para qualquer tipo de intervenção. Quando essas duas pontas se unem, a gente pode ter resultados muito bons ou nem tanto. E é sobre isso que a gente vai falar no programa de hoje. Quem veio conversar comigo e tomar café para falar sobre esse assunto foi o Dr. Aruan Alves, que é médico, eu digo o que o senhor é? Cirurgião plástico. Cirurgião plástico, pronto, cirurgião plástico. Dr. Aruan, a gente teve algumas mortes nos últimos meses, últimas semanas, que chamaram muita atenção. Aí eu fico sempre pensando assim, muita gente morre por conta de cirurgias. Mas quando é com cirurgia plástica, parece que a coisa toma-se uma proporção muito maior. Por quê? Bom, primeiro queria agradecer o convite, é um prazer Obrigada por tomar esse estar café aqui com você. Mais uma vez. A cirurgia plástica, ela tem alguns meandros que são delicados, né? A gente tocou um pouquinho no assunto de vaidade, né? Eu vou abrir falando sobre o binômio reparação e estética na cirurgia plástica. O professor Pitangui gostava muito de falar sobre isso. Gostei desse termo, reparação. Eu acho que isso é muito, muito significativo, porque na verdade tudo pode ser feito da maneira correta e da maneira errada, né? E quando a gente busca os caminhos corretos, a chance de a gente ter problemas, intercorrências, complicações leves ou graves, acaba sendo diminuído. Então, nesse sentido, eu gosto de pensar que toda cirurgia plástica, se feita da maneira correta, se indicada da maneira correta, ela é reparadora. Ela sempre busca reparar alguma coisa no paciente. A autoestima, o amor próprio, a aceitação. Hoje, a Organização Mundial de Saúde define saúde como bem-estar biopsicossocial. Pronto, envolveu tudo. Isso. E a plástica também, através de uma cirurgia que eu vou impactar no teu corpo, no teu bio, eu vou impactar no teu psíquico, como você se sente, como você se vê, e ainda vou impactar no seu social, como você se relaciona. É o resultado de tudo isso, né? Pública e intimamente. O bio e o psíquico vai impactar no social. No social, então, é uma coisa só. São três pontas ligadas, sim, né? Eu diria que elas estão assim, né? Colocando aqui no social. Mas então, por que quando acontece na cirurgia plástica, tipo assim, essa pessoa não precisava fazer isso, é o que a gente mais ouve, né? Essa pessoa não precisava fazer isso, foi só buscar a morte. Assim, eu não consigo ver essa coisa assim. Eu vou até puxar um aneurismo nosso aqui para falar um pouco sobre a precisão da cirurgia plástica. Brincando com os dois uma sentidos. Precisão mesmo. A gente tem Tinha precisão? Tinha uma precisão. E nós, como os filhos da precisão, a gente... Você está buscando todos os pontos, né? Ninguém sabe, assim, a dor, o sofrimento, ele é subjetivo. Ele está presente em quem sente. Então, quando alguém fala para o outro, você não precisava daquilo, isso é muito difícil de se julgar. Né? O que você... Ninguém consegue. O que o outro precisa, né? Então, nesse sentido, eu acho importante a gente pensar nisso. Mas, exatamente, o julgamento é esse. Não precisava, estava saudável e foi buscar. Né? Mas, da mesma forma que você pode chegar em qualquer lugar a pé. E a gente busca o carro. E isso também traz riscos. E o impacto em mortes no trânsito, ele é enorme. Não estou comparando diretamente, quero dizer que o risco está intrínseco à vida. E tudo que a gente faz, a gente se expõe a riscos. O que a gente tem que tomar cuidado, e é isso que a gente vai tentar trazer um pouco da cirurgia segura, é como minimizar os riscos. Isso. Como que a gente vai botar um airbag nesse carro? Como é que a gente vai estar com cinto? Como é que a gente vai fazer uma direção defensiva? Então tudo isso é importante. Vamos fazer esse comparativo. Vai lá, vai que a cirurgia seja o risco. O carro, uma viagem, o risco de vida. Seja a cirurgia e os acessórios de segurança, sejam aqueles mesmos que você toma. Tem um airbag, tem um cinto de segurança, tem a colocação correta dentro do carro, tem tudo isso. No caso da cirurgia, seria buscar o profissional adequado. Habilitado. Ninguém dirige sem estar habilitado. Legal. Vamos com o nosso carro, gostei dessa. Vamos lá.
Ninguém dirige sem estar habilitado. Isso. Ninguém opera sem estar habilitado. Então, primeiro, buscar um cirurgião plástico bem formado. Todo cirurgião plástico, ele deve ser pela cadeia de aprendizado, primeiro médico, depois cirurgião geral e depois disso cirurgião plástico. Então é importante essa cadeia. A cadeia de formação de cirurgia geral é importantíssima para o médico estar preparado tecnicamente, eticamente para receber o paciente, saber lidar com as complicações e ter esse manejo do paciente grave. Então isso é muito importante. Ok, documento. O guarda vai pedir o documento para o motorista. O paciente tem que pedir o documento, ou pelo menos pesquisar o documento desse cirurgião. Perfeito. É isso. Hoje, no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, SBCP, você pode pesquisar todos os cirurgiões plásticos especialistas em cirurgia plástica. Então, cheque se o seu cirurgião, ele foi treinado, ele passou pelos anos e pelo funil para estar pronto para te atender da melhor forma. Ao mesmo tempo, deixa eu fazer aqui o papel do contra. Com certeza. Tem muita gente que dirige há muito tempo e não tem a carteira de habilitação. Ele está transitando pelas ruas da cidade, ele está oferecendo perigo, eu já não digo nem a ele, isso foi uma decisão dele, mas ele está oferecendo perigo a outras pessoas. A gente, vamos voltar agora lá para a sala de cirurgia, a gente tem também muita gente que está operando aí sem essa habilidade. Você vê enfermeiro fazendo lipo, vê muita coisa desse tipo. E aí, como é que o paciente se defende nesse caso? Eu acho que realmente a melhor defesa para isso é a informação, é a pesquisa. Né? Hoje a gente tem, a mídia social, ela está aí como como uma faca de dois gumes. Então ela vai trazer informação e ela vai permitir também a desinformação. Então hoje as técnicas nas redes sociais, elas estão aí para confundir muitas vezes o leigo. Confundir, eu diria. A desinformação mesmo, ela confunde o leigo. Ele não consegue perceber se o profissional que ele está buscando, porque a cirurgia plástica ela deve ser feita com um cirurgião plástico. Então a partir do momento que você faz uma cirurgia plástica com um especialista, mesmo que seja um cirurgião geral, ele já está extrapolando o escopo dele. Ele até tem carteira, mas não para esse tipo de veículo. Ainda tem um tipo de veículo assim. Essa carteira é A, é B, é D, exatamente. Tem um tipo isso de... Isso a gente está falando de um outro cirurgião. Então, quando a gente desce e sai de um cirurgião para um médico, ele está duplamente desabilitado. E quando a gente sai da esfera médica, a gente está triplamente Ele já não tem qualificação, é isso. Ele já não tem qualificação. Então Mas eu falo uma coisa interessante. A desinformação ou a confusão que pode fazer o excesso de informação. A gente aprendeu que o celular ou o Google é uma ferramenta de pesquisa, e é uma ferramenta de pesquisa poderosa, mas ela não substitui tudo. A venda muito fácil desses produtos que são, assim, vamos dizer, aquela necessidade pessoal que a gente tem e ela está ali sendo oferecida de uma forma muito simples, muito fácil e muito acessível financeiramente. A gente tende a cair. São mecanismos psicológicos, né, que as pessoas estudam para conseguir gerar esses gatilhos de compra. Eu costumo dizer que entre vender uma cirurgia e propor um tratamento para um paciente, você pode ter o mesmo orçamento, mas são duas coisas completamente diferentes. Com certeza, com certeza. É tipo venda de sonho, é como se estivesse vendendo sonho. Sim. Sabe? Você vende o sonho do corpo perfeito na internet, mas você a casa perfeita, a casa dos seus sonhos. Sim. Aí a pessoa que você está contratando aqui não é arquiteto, não é engenheiro, não é nem pedreiro às vezes. Ou então só o pedreiro, vamos dizer. E eu não estou falando pelo lado pejorativo de jeito nenhum. É de alguém que não tem um conhecimento técnico. O ideal é que você tenha uma equipe composta de todos esses profissionais. Um servente, um pedreiro, um engenheiro, um arquiteto. Assim você vai conseguir ter alicerces sólidos. Então, nosso objetivo Nós estamos atacando todas as áreas. Já fomos no trânsito, estamos na construção civil agora. Mas eu gostei disso. Vamos lá. A gente vai precisar de um arquiteto. Com certeza. Com o projeto lá muito bonito, nós vamos precisar do engenheiro para nos ajudar a formar as bases mais sólidas, vamos precisar do pedreiro para construir essa base e vamos precisar do servente, que são as pessoas que estão circulando ao redor para servir a todos. Exatamente, ninguém trabalha sozinho, você sabe. Ninguém trabalha sozinho, mas aí quando chega, por exemplo, a gente tem muito aqui em São Luís, por exemplo, a gente tem muita prática de vir um cirurgião de fora. Sim.
chega aqui, trabalha por uma semana, você vê que tem até filas de espera para esse cirurgião, aí ele vai embora. Vem por um preço mais barato, a gente vai atraído pelo preço mais barato. Eu estou botando a gente, eu estou botando no meio, que é uma situação mesmo que pode acontecer com todo mundo. Acho que é importante essa empatia de trazer para a gente. A gente tem que saber que a gente também é passível de erros como esse, não são coisas absurdas, elas acontecem até dentro da nossa casa. Então, esse sonho, essa venda desse sonho de forma mais barata para alguém que está precisando, e aí a gente está falando lá naquela questão pessoal, está precisando daquilo, fica fácil de vender. Fica muito mais fácil. E você vai me explicar essa facilidade no próximo bloco, porque eu vou fazer só um intervalinho aqui na nossa conversa e a gente continua já já. Não se preocupe que a gente volta já já no minuto. Já estamos de volta conversando aqui sobre os riscos de cirurgia e principalmente os riscos da cirurgia plástica e os cuidados que a gente deve tomar para garantir a segurança de um procedimento como esse. E quem está conversando aqui comigo é o Dr. Luan Alves. A gente estava falando da facilidade de vender um sonho, principalmente pelos canais da internet ou das redes sociais, de tudo isso. Quando essa facilidade casa com a nossa necessidade, fica fácil vender ou fica fácil comprar. Perfeito. E aí? O que a gente faz para se livrar desse canto da sereia? Já estamos no mar. Já estamos no mar. Bom, eu acho que a informação é realmente a ferramenta que modifica as vidas humanas, né, em todos os aspectos. E nesse aspecto, mais um dele, que a cultura, a informação é importante. Eu costumo dizer que a gente não deve culpar nunca o paciente. O paciente, ele é leigo, a responsabilidade é sempre do profissional. Então, o profissional que usa desses métodos, única e exclusivamente, na minha opinião, está errado, né? Ele deve buscar, pela ética médica, pelo nosso juramento, ele deve buscar cuidar e zelar pelo paciente. Eu costumo dizer para meus pacientes que eu só posso prometer duas coisas para eles. O que, gente? Eu que posso você tá prometer prometendo? fazer o meu melhor por ele e cuidar dele. Cuidar. Porque isso está na minha mão entregar. Quando a gente promete algo que não está na nossa mão entregar, a gente não está prometendo, a gente ou está fazendo uma aposta, ou está fazendo, né? A gente não está na nossa mão. É verdade. Cuidar. O pós-operatório parece que é a coisa que dá mais confusão, complicação. A gente sai dali crente que vai ficar linda, maravilhosa, com a barriga dos sonhos, com o seio dos sonhos, o bumbum dos sonhos, e vai ficar uma pessoa de sonhos. Quando a coisa vai passando, você vai vendo que ali não é bem um sonho. Primeiro ele começa a ser só um sonho ruim, uma insônia, aquela coisa toda, depois vira um pesadelo completo. Nessa hora, o profissional some. Ou então ele diz, não, isso não é mais comigo não. Ou então toma um anti-inflamatório que passa. Só que aquela cicatriz, além do corpo, ela vai ficar na alma. Com certeza. Esse pós-operatório, ele requer um carinho, além do cuidado, um carinho ainda mais, né? Porque é o momento que vem as dores, que vem aquele desconforto todo. O que está acontecendo, doutor? Eu acho que a gente tem que ter muito carinho e zelo para o paciente. Eu costumo dizer que só existe um tipo de medicina. É a medicina que você quer receber. Então você deve oferecer o que você quer receber. Gostaria de receber, né? Então, dessa forma, você trouxe para mim, por exemplo, e a questão de um cirurgião estar ou não estar com você? Isso é dentro da ética médica e principalmente dentro da evolução da medicina, não é errado você operar e após viajar, né? Mas na minha concepção de medicina, isso não cabe. Então, para a gente tentar diminuir, aumentar o zelo e a atenção, hoje, meu objetivo é operar uma cirurgia por dia. Todas as minhas pacientes são as primeiras. Eu acho que isso é importante. Então, eu acordo para fazer essa cirurgia, né? Então, isso eu acredito que melhora o meu êxito cirúrgico, né? Essa atenção aos detalhes, essa falta de pressa. Então, isso já é um dos caminhos que o profissional pode buscar. Já no pós-operatório, a cirurgia, é o que eu costumo dizer para o paciente, o honorário, ele não é o preço da cirurgia. A cirurgia, assim como a vida da paciente, não tem preço. Não tem preço. O honorário é o valor do comprometimento do cirurgião em realizar a cirurgia e cuidar dela. E são coisas indissociáveis.
Com toda certeza. Né? E para a gente oferecer isso, hoje, por exemplo, eu busco uma equipe multidisciplinar para a gente tentar suprir as necessidades do paciente e que ele passe da maneira mais amena por esse turbilhão que é o pós-operatório. A gente tem dependência, dor, restrição, um público majoritariamente feminino, onde muitas vezes a gente tem um ciclo menstrual no pós-operatório, uma paciente que já está inchada, já está com dor, já está restrita. Então, a orientação pré-operatória, ela também é muito importante. Orientar a paciente para saber reconhecer seus sentimentos e poder não repercutir isso, orientar o acompanhante, o marido, né, sobre, pense quando as coisas estiverem acontecendo. Então, esse cuidado, esse tempo, ele é muito importante. Esses itens que o senhor falou seriam, se a gente entrar de novo lá no carro, seria o cinto de segurança, o airbag, são as coisas que você se cerca. Na verdade, eu vou falar que esse seria a direção defensiva. Olha só! Esse seria a de você estar habilitado, mas você pode dirigir de maneira errada. Então você tem que estar habilitado e agir de forma defensiva. Essa seria a direção. Sim. Quando a gente vai falar dos outros itens, trazendo Quando isso a de gente novo... fala de um centro cirúrgico apropriado para a cirurgia que está sendo desenvolvida, aí Perfeito. Sim, Aí eu ia falar, o centro cirúrgico ele pode ser comparado com um carro. Isso, entendeu? Então hoje você vai procurar um carro que tenha os itens de segurança, uma boa montagem, uma referência de peças. Então busque um hospital que tenha uma estrutura compatível com a sua cirurgia. A UTI, ela é um item muito bem-vindo, que tem que ser avaliado com muito carinho. Então a presença de uma UTI no hospital é importante. Para todas as cirurgias, Aruan, ela, se puder, sim, lógico que a gente tem que avaliar os casos individualmente. A paciente vai tirar um sinalzinho. Sim. Será que realmente, nesse caso, é necessário ou não? Outros dispositivos que são muito importantes, que eu vou agora associar, por exemplo, com airbag, com cinto de segurança, que são dispositivos que estão dentro para garantir ainda mais a segurança. Então, hoje, quando a gente vai operar uma paciente, a gente utiliza sempre manta térmica, para manter a paciente aquecida, diminuir o risco de hipotermia, diminuir o risco de trombose. Da mesma forma, a gente usa meia antitrombo durante a cirurgia e 7 dias após para também diminuir o risco de trombose. A meia antitrombo ele poderia de alguma forma inibir um pouco a embolia pulmonar? O tromboembolismo, sim. Ele ajuda a prevenir exatamente isso. Entendi. Então é uma meia, como o pessoal fala aí, uma meia candle. Aquela para retornar a circulação. Retornar a circulação. Então, e a paciente usa durante a cirurgia e 7 dias após. Nosso assunto é complicado, vamos tomar café que melhora. E também a gente usa bota pneumática durante a cirurgia, um dispositivo de ar que vai estar inflando e desinflando, mantendo a circulação nas pernas, diminuindo ainda mais o risco de trombose. Né? Dependendo da duração da cirurgia, a gente vai usar medicamentos para evitar também trombose. Né? O tipo de anestesia que é utilizada, a equipe anestésica que vai estar junto com você nesse momento, também é muito importante na prevenção de eventos intraoperatórios de complicação. Você falando de tudo isso, eu fiquei pensando aqui. Esses cuidados todos que o médico deve ter não diminui de alguma forma, não retira de forma nenhuma a responsabilidade do paciente de buscar tudo isso antes de ultrapassar aquela porta do centro cirúrgico, né? A gente também tem a responsabilidade de fazer tudo isso. Você me oferece, eu vejo que você está me oferecendo, se me é vantajoso. É mais ou menos assim? A vantagem na cirurgia plástica ela é muito difícil. Hoje eu tento orientar meus pacientes pela obrigação do meio e não do fim. O resultado, costuma-se dizer que na medicina e no amor, nunca é nunca e nunca é sempre. Como é que é? Deixa eu aprender. Vou até escrever isso. Nunca é nunca. E nunca é sempre. Nunca é sempre. Então sempre há exceções. E a gente, como indivíduos únicos, cada um vai responder de uma forma diferente. Então, nesse sentido, essa segurança, essa previsibilidade de resultado, ela é difícil. Por isso que a gente tem que se tomar tantos cuidados. Exatamente. Por falta da previsibilidade, tudo pode acontecer, até nada. Sim. Tá? Tudo pode acontecer. É que a gente, tanto médico como paciente, eu vejo, tem responsabilidades
que vão se encontrar ali dentro. Com certeza. Todos precisam cumprir, fazer o seu dever de casa, para que, de alguma forma, essa imprevisibilidade ela tenha um percentual reduzido. Perfeito. É mais ou menos isso, né? Eu Ninguém acho que fica sem responsabilidade na hora do que está no centro cirúrgico. A sincronicidade, né, que é o encaixe desses desejos, dessas ações e dessas responsabilidades, é o que transforma a forma como esse procedimento acontece. Então, você é livre para fazer o que quer e responsável por aquilo que escolheu. Né? Mas toda o médico... escolha é responsabilidade nossa e ela gera consequência, né? Dizem que toda escolha gera consequência, né? Então, dependendo do que você escolheu, o médico que você escolheu, o hospital que você escolheu, o tratamento que você escolheu, tudo é responsabilidade sua. Se você confiou, se você pesquisou e a coisa não aconteceu do jeito que você pensou, aí sim é falta de responsabilidade do outro. É muito importante. Responsabilidade e culpa são coisas diferentes. Subjetivas, né? Não, e são separadas. Diferentes. Sim, eu sempre serei responsável por uma paciente que eu operei, mas nem sempre culpado por um desfecho. Claro. Não quis juntar as duas palavras. Eu estou trazendo para o público... Dissociar. Muito exatamente. Bem. Mas é bom a gente lembrar que sempre... Ninguém está errado porque decidiu fazer uma cirurgia. Ninguém pode ser crucificado porque decidiu. Principalmente as mulheres não precisam ser crucificadas, nem exorcizadas, porque decidiram fazer uma cirurgia plástica. É uma cirurgia como outra qualquer? Sim, é uma cirurgia como outra qualquer. É o paciente... Com os mesmos riscos que eu quero dizer. Tanto dos mesmos riscos, benefícios no impacto da qualidade de vida. Então, a gente vai ter riscos inerentes às cirurgias, a gente vai ter... Normalmente, se o paciente... A satisfação, como é subjetiva, inalcançável, enquanto humanos somos imperfeitos e desejamos sempre melhorar. Foi quase tratado sobre subjetividade. Mas é verdade, eu penso isso assim, eu fico muito incomodada quando alguém assim fica... Aquela história, essa mulher não precisava, voltando para a precisar, essa mulher não precisava disso, ela já era bonita, ela já era assim. Você sabe como ela se sentia? É isso, a satisfação pessoal. Essa ninguém vai sentir por você. O que ela vê no espelho sozinha. O que ela vê no espelho sozinha, o que ela sente quando se vê, é uma coisa que só ela vai sentir, você não vai sentir por ela. Então o resultado também vai ser com ela. Agora, não pode ser crucificada cada vez que uma coisa dessa não dá certo. Não pode. A cirurgia plástica, eu penso ser uma cirurgia como qualquer outra, tem cuidados, tem risco, tem responsabilidade, tem tudo isso que a gente já falou. Sai do carro, vai para o trânsito, vai para o mar, está tudo cheio das mesmas expectativas e responsabilidades. Com certeza. E a gente tem que tentar guiar. Porque o que a gente tem que buscar, a paciente tem que estar sempre consentida e orientada. O que é isso? Eu costumo falar para as minhas pacientes, eu não vou fazer suas escolhas. Suas escolhas quem vai fazer são você. Eu, como profissional, tenho obrigação que você faça suas escolhas de maneira consciente. Saiba que escolhas está tomando. Saiba quais são as consequências possíveis das suas escolhas. Né? E então você está consciente disso e você está orientada sobre os riscos. Né? E dentro disso a gente vai cuidar e executar da melhor forma, com tudo que a tecnologia oferece, com tudo que o tempo pode nos dar no exame pré-operatório bem feito, de buscar avaliações cardíacas, buscar avaliações de outros profissionais. Hoje, por exemplo, eu suspendi a cirurgia que eu faria hoje pela manhã porque a paciente teve uma conjuntivite e já estava em resolução. Mas o desejo dela é enorme, ela se prepara, ela tira férias. Não, e a gente tira férias, a gente arruma uma babá, a gente arruma alguém para cuidar da gente, e de forma nenhuma. E é um transtorno para ela, fala, poxa, eu já estou quase boa, vamos operar, isso não é ruim para você? Eu falo, é péssimo para mim, para minha equipe, a gente perde, né, todo esse tempo, toda essa preparação. Mas fazer as coisas erradas ou expor a riscos ainda maiores do que os necessários... Para que uma cirurgia já envolve tantos riscos, para que aumentá-los? Trabalhar com a expectativa é muito difícil. Trabalhar com expectativa é difícil. Eu gosto desses tratados, sim. Mas, gente, essa conversa toda assim, bem humorada, é só para lembrar que cirurgia plástica envolve riscos. Ela não é só aquele eu vou ficar bonita de uma hora para outra, assim como não é nenhum bicho papão, nenhum bicho de 7 cabeças, qualquer pessoa pode fazer. Se você não está se sentindo bem, a vida é sua. Faça o que você achar bom, achar necessário. Só uma coisa,
procure os melhores médicos, procure alguém que você confie, veja o seu hospital, vê tudo direitinho. A vida é sua, mas é só uma também, né? Com Tu tem que cuidar dela direitinho. Doutora Ana, a gente passava a manhã toda aqui conversando, Com né? certeza. Conversando e tomando café, a gente já tá meio-dia. Duas coisas que eu adoro, café e o bom conversa. Imagine eu. Conversar e tomar café pra mim é tudo. Então, eu tô na minha. Então, tô em casa. Espero que você tenha se sentido bem na minha casa. Foi ótimo. Muito obrigado pelo convite. Espero que tenha sido de alguma forma informativo para os pacientes, que elas possam pensar com mais carinho na hora de escolher o cirurgião, pensar com carinho na hora de escolher e planejar, tentar. Sempre que você pensar numa escolha de impulso, é sempre bom dormir sobre a decisão. Então, decida, durma e reflita e tome essa decisão de novo. Isso diminui tua chance de tomar uma decisão ruim. Eu nem vou mais comentar essa, porque senão eu vou longe. Senão não acabamos. Doutor Alves, muito obrigado por mais essa conversa, por o senhor compartilhar com a gente essas informações, esses cuidados, que a gente está brincando aqui, mas o assunto é sério, você sabe sim. Então, muito obrigado mais uma vez por ter atendido o meu convite. Eu que agradeço o convite, Elda. Obrigada. E bom dia para o senhor, bom dia para você aí do outro lado que está nos assistindo, que sabe que todo dia a gente vai conversar aqui. Os assuntos aqui são sempre sérios, mesmo que a gente mostre eles de uma forma mais, vamos dizer, humanizada. Uma palavra bonita. Com certeza. Humanizada, assim, só para a gente aliviar o peso de informações difíceis. Mas aqui é lugar sempre de boa conversa e café quentinho. Tchau e até a próxima.